Olá, graça e paz, família Getsemane. Prazer mais uma vez estar com vocês, estudando um pouco mais da palavra do Senhor. Na última lição nós falamos sobre um dos efeitos da cruz, que é a imputação. E nesse dia de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre como nos tornamos famílias de Deus, filhos de Deus, através da adoção, que é um ato que a cruz de Cristo produziu em nós. Espero que você seja edificado na aula de hoje. Bom, queridos, hoje nós vamos aprender então sobre o que é a adoção. Ao longo dessa série de lições que nós passamos sobre os efeitos da cruz de Cristo, nós estamos estudando o último desses efeitos que a cruz de Cristo produz em nossa vida, que é a adoção. A adoção nada mais é do que o ato de transferência de uma família estranha para a família de Deus, onde os crentes se tornam filhos de Deus. E aí tem um texto que eu gosto muito dele, que está lá em João capítulo 12, verso 13, que diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o direito de serem chamados ou de serem feitos filhos de Deus, a saber quem? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então nós nos tornamos filhos de Deus quando nós cremos no nome de Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, e aí nós somos adotados, nós saímos de uma família estranha e nos tornamos filhos de Deus e vamos para a família de Deus, onde os crentes se tornam filhos de Deus. Isso é maravilhoso, porque tendo nós já sido declarados por Deus justos, justificados, somos reconciliados com Ele, os nossos pecados foram imputados em Cristo, temos a redenção através do sacrifício de Cristo. Tudo isso que a gente viu que a cruz de Cristo produziu em nós, a adoção é o ato final de Deus pelo qual Ele faz os salvos, justificados, se tornarem membros de sua família. E aí eu preciso parar aqui um pouquinho e fazer algumas reflexões com os queridos. Algumas pessoas pensam que todo ser humano é filho de Deus. Isso não é uma verdade bíblica. Contra essa concepção errônea, a Bíblia ensina que, pelo contrário, todo não cristão, todo aquele que não crê em Deus ou que pratica as obras do mundo, são filhos do diabo. Todo aquele não cristão é um filho do diabo. E aí nós temos textos bíblicos que vão corroborar essa ideia de que quem é filho de Deus é apenas aqueles que creem no seu nome. Assim como o texto de João nos diz, tem outros textos também que vão corroborar com isso. Tem um texto, eu quero começar com um texto que está lá em Mateus capítulo 13, no verso 38, que diz assim: o campo é o mundo, e a boa semente desse campo são os filhos de Deus, os filhos do reino. O joio desse campo são os filhos do maligno. Portanto, o joio, aqueles que não são cristãos, que não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, são joio, misturados lá no meio do trigo. E aí a Bíblia chama esse joio de filhos do diabo, filhos do maligno. Tem um outro texto mais adiante, em João capítulo 6, verso 70, que diz assim: então Jesus respondeu: não fui eu que vos escolhi, os 12, todavia um de vocês é um diabo. Ele estava dizendo isso a respeito de Judas, que era um filho do diabo. Ele estava entre os 12, mas não era um dos 12 no sentido de filho de Deus, porque ele estava agindo conforme aquilo que o pai dele, que é o diabo, lhe ordenara que fizesse. O próprio Cristo depois vai dizer em João capítulo 8, 44, eu faço questão de compartilhar esses versículos para que essa doutrina errônea de que todos são filhos de Deus possa ser retirada da mente daqueles que ainda acreditam dessa forma. João capítulo 8, verso 44, Jesus disse assim: olha, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Ele está dizendo aqui mais uma vez que aqueles que fazem as obras da carne, que satisfazem os desejos do mundo, são filhos do diabo. E o diabo é o pai da mentira, e portanto quem fala mentira é filho do diabo. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Atos 13, 10 tem um outro texto maravilhoso que diz assim: olha, filho do diabo e inimigo de tudo que é justo.
Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Há uma advertência aqui do apóstolo em relação às pessoas que estavam desobedecendo ao Senhor. Chamou-os de filho do diabo. João, ele vai dizer um outro texto que eu me maravilho com ele também, que ele diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo. Aqueles que vivem na prática do pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É isso que João está dizendo. O Filho do Homem veio para destruir as obras do diabo. Ele veio manifestar para que pudesse destruir as obras do diabo. Então, João está nos afirmando mais uma vez que aquele que vive uma vida de prática do pecado é filho do diabo. João continua dizendo assim, olha, desta mesma forma, João capítulo 3, verso 10, ele diz assim: desta mesma forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica justiça não procede de Deus. E também quem não ama o seu irmão não procede de Deus, é filho do diabo. Está muito claro aqui, queridos, que existe uma distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. João continua dizendo no verso 12 da mesma carta, 1 João capítulo 3, verso 12, ele diz assim: não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então, eu preciso fazer essa reflexão com vocês. Antes de falar do que nós nos tornamos quando fomos adotados e nos transformamos em filhos de Deus, que nem todo ser humano é filho de Deus. Essa é uma doutrina errada, contrária às Escrituras, é uma heresia praticada por alguns ao afirmar que todos são filhos de Deus. Não, filhos de Deus é o que João escreve no seu Evangelho, no capítulo 1, no verso 12. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos, de serem chamados filhos de Deus, a saber quem? Aos que creem no seu nome. Só é filho de Deus adotado na família de Deus, vindo de uma família estranha lá do mundo e adotado na família de Deus, aqueles que creem no nome do Senhor. E a estes sim, Deus os chama de filhos, filhos queridos, filhos amados. Por um outro lado, a despeito desses vários versículos que nós lemos a respeito dos filhos do diabo, daqueles que não são filhos de Deus, que vivem uma vida de pecado, aqueles que foram salvos por Cristo Jesus também foram feitos filhos de Deus. Tem um texto maravilhoso que está lá em Romanos capítulo 8, ele vem falar para nós sobre isso, a partir do versículo 14, ele vem dizer assim: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, olha que maravilha isso, queridos, todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Então quem é filho de Deus que Paulo está afirmando aqui? Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Aquele que vive uma vida que é guiada pelo mundo e pelos desejos da carne, esses não são filhos de Deus. Esses não tiveram um ato de conversão genuína, verdadeira. Podem até estar na igreja como um joio misturado ao meio do trigo, mas não são a igreja, não são salvos, não são eleitos de Deus, não são escolhidos por Deus, porque não vivem uma vida guiada pelo Espírito Santo. Paulo continua dizendo assim: porque não recebeste o espírito da escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. A palavra Abba, no seu original, ela tem o sentido de paizinho, pai querido, de alguém que tem intimidade com o pai, que tem a possibilidade de conversar com o pai em um nível de intimidade. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então nós temos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, somos guiados por Ele, e esse Espírito de Deus que habita em nós, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ele nos dá a certeza, a plena convicção que nós somos salvos em Cristo Jesus. E aí Paulo continua dizendo assim, olha, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos
glorificados. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos aí a nossa herança. Herança é essa que o diabo não pode roubar. Herança é essa que foi conquistada por Cristo através do seu sacrifício na cruz. Então o diabo não pode tirar aquilo que nós recebemos do Senhor, porque é nossa herança, é direito nosso. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo e seremos juntamente com Ele, glorificados um dia na eternidade. João escreve na sua carta, primeira carta de João capítulo 3, verso 1, ele vem trazer uma outra afirmação muito forte em relação à nossa paternidade, a nossa filiação de Deus e a paternidade de Deus em relação a nós. Ele diz assim, não é pouca coisa ser chamados filhos de Deus e herdeiros de Deus. Talvez essa doutrina, queridos, que tem sido difundida aí, nos círculos cristãos, tão diluída e abusada, né? Usada e abusada por muitos, dizendo que todos são filhos de Deus, essa doutrina nós não estamos tão impressionados como deveríamos estar. Olha o que João escreve assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, e que de fato somos filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, por isso não nos conheceu. A gente precisa pensar e refletir um pouco na implicação importante que é ter sido adotada na família de Deus. Existe uma diferença muito grande de sermos meros seres humanos, filhos do diabo, praticantes de injustiça e de pecados, mas quando temos um encontro real, uma conversão genuína, movida pelo arrependimento dos nossos pecados, e por meio da graça, mediante a fé, nós somos enxertados na família. Nós éramos de uma família estranha lá do mundo e fomos enxertados, adotados na família de Deus. E agora essa implicação de ter sido adotado na família de Deus é que nós podemos agora nos relacionar com Ele como nosso Pai Celestial. Mudou a forma como nós nos relacionamos com Deus. E que nós podemos ter agora uma comunhão com outros cristãos como verdadeiros membros da família. O nosso relacionamento com Deus mudou e o nosso relacionamento com a família de Deus, com a comunhão dos santos, dos salvos em Cristo Jesus, que pertence à igreja do Senhor, esse relacionamento também mudou. Nós somos uma verdadeira família, membros da família de Deus. De fato, a união entre cristãos deveria ser tão forte quanto aquela que existe entre os membros de uma família natural. Uma família natural, ela tem laços de fraternidade muito fortes. Eles podem às vezes discutirem, brigarem, mas eles são família e um vai estar ali pelo outro, disponível pelo outro para ajudar. E esse mesmo tipo de relacionamento que existe com a família natural deveria e tem que existir na nossa família de Deus também, porque agora nós somos pertencentes à família de Deus. Nós temos sido unidos pela vontade de Deus, pelo sangue de Cristo e por uma fé comum. Nós temos uma só fé, um só Deus, um só batismo, um só Espírito, um só Salvador, que é Cristo Jesus. A nossa fé tem que ser comum e tudo aquilo que nós praticamos tem que ser comum uns aos outros. A maioria das pessoas assume que a Bíblia nos ensina a tratar os outros de uma forma imparcial. Por exemplo, alguém não deveria ser ou dar um tratamento especial a um rico apenas porque ele é rico. É isso que Tiago ensina lá em Tiago capítulo 2, verso 1 ao 9. Contudo, a Bíblia não ensina que devemos tratar a todos da mesma forma. Olha só que interessante. Isso nós temos que dar prioridade a certas pessoas. Esse é o ensinamento bíblico. Nós temos que dar prioridade a certas pessoas. Quem são essas? Olha o que Paulo escreve aos Gálatas, para corroborar essa minha fala aqui, que pode ser estranha para alguns, mas é bíblica. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, verso 10, ele diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, enquanto podemos, façamos o bem a todos. Todos. Mas aí Paulo traz aqui um pouco de uma especificidade de a quem devemos primeiro direcionar o bem e o nosso tratamento especial. Ele diz assim: enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente aos irmãos da igreja, a prioridade
do nosso bem a ser feito tem que ser para a família da fé. É isso que a Bíblia ensina. Se depois você tiver dúvida, leia lá Gálatas capítulo 6, verso 10, e o contexto que esse texto foi escrito. Nós temos que colocar os cristãos em primeiro lugar. A nossa família agora é a família de Deus. Portanto, todos que compõem a família de Deus, nós devemos colocar em primeiro lugar quando formos fornecer, quando nós tivermos de fornecer assistência a outras pessoas. Quando a gente tiver de fazer o bem a alguém, primeiramente nós devemos olhar para dentro da nossa família, da fé. Quem lá na minha igreja precisa de alguma coisa? Eu vou priorizar as pessoas da minha fé, porque nós temos uma fé comum. Devemos ser cuidadosos para evitar confundir a adoção com outros itens dos benefícios que a cruz de Cristo trouxe para nós. Por exemplo, regeneração é uma ressurreição espiritual que capacita o indivíduo a responder positivamente a Deus. Mas a pessoa não se torna filho de Deus através da regeneração. Ele se torna filho de Deus através da adoção. É possível que uma criatura racional seja espiritualmente viva sem ser um membro da família de Deus, no sentido denotado por adoção, aqui que nós estamos estudando. Anjos podem ser um exemplo dessa classe de seres racionais e que não foram adotados através da obra salvífica de Cristo Jesus, né? A adoção não é justificação também. Seria possível para Deus declarar legalmente alguém como justo, sem também fazer dessa mesma pessoa um filho através da adoção. Então são atos diferentes, efeitos diferentes que a cruz de Cristo produz em nós. A morte de Cristo no Calvário, ela vai nos trazendo uma série de efeitos distintos uns dos outros. É isso que a gente precisa ter essa compreensão. Adoção e justificação não são a mesma coisa, adoção e regeneração não são as mesmas coisas. A gente precisa separar isso na nossa mente, no nosso entendimento. Alguém que foi regenerado e justificado já permanece como justo diante de Deus e nunca será condenado. É isso que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, verso 33. Mas a doutrina da adoção, que é essa que nós estamos aprendendo aqui, ela nos ilumina ainda mais com respeito à extensão do amor de Deus. Ela abre um novo e vivo caminho diante de nós sobre o amor de Deus para com os salvos, com os escolhidos. Que Cristo, em adição a nos salvar, em adição a tudo que Ele fez por nós e nos dar a salvação, nos justificar, nos regenerar e nos salvar do pecado e do inferno, Ele também fez desses escolhidos, desses salvos, seus filhos e herdeiros. Isso é maravilhoso, queridos. Essa doutrina da adoção, ela abre o leque para entendermos o amor de Deus, que além de morrer por nós, além de nos salvar da ira do pecado e da condenação do inferno, Deus nos tornou filhos dele, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Tem uma confissão de fé das igrejas reformadas, chamada Confissão de Fé de Westminster, que ela vem trazer uma clareza muito maior para nós em relação a isso, que ela diz assim, olha, todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo, e por Ele, por Jesus, fazer participantes da graça da adoção. Por essa graça da adoção, segundo a confissão, eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e o privilégio de quem é chamado de filhos. Nós temos isso. Nós gozamos da liberdade que o filho tem e do privilégio que os filhos têm. Tem sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados. Nós somos habilitados. Olha que maravilha que a confissão de fé vem nos trazer, baseado nas Escrituras. Nós somos habilitados a clamar, Abba, Pai, porque muda o nosso relacionamento com Deus. A doutrina da adoção, ela nos torna filhos, e filhos têm intimidade com o Pai. Nós podemos clamar, Abba, Pai. Somos tratados com comiseração, somos protegidos por Deus, providos pelo Senhor. Nada do que você precisa vai deixar de ser provido pelo Senhor, porque você é filho de Deus. E somos também por Ele corrigidos, como por um pai. Porque a Bíblia diz que Deus, a quem Deus ama, Ele corrige. Nós somos corrigidos, e quando nós somos corrigidos por um pai. E isso é maravilhoso. Nós temos um pai que nos orienta, que nos corrige.
Nunca, porém, abandonados. Nós nunca seremos abandonados, porque um pai não vai abandonar o seu filho. Mas seremos e estamos selados para o dia da redenção. Vamos herdar as promessas como herdeiros da eterna salvação de Cristo. Isso é maravilhoso, queridos. A adoção, assim como é verdadeiro de todas as obras de Deus, encontra sua causa primeira no decreto de Deus. Deus decretou isso lá na eternidade. Efésios 1, 4, 6 vai dizer isso. Ele diz assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor, com amor de um pai, Deus nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Para louvor da sua glória, de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado Deus. Olha que maravilha. Nós somos escolhidos por Deus antes da eternidade. Lá na eternidade, Deus decidiu, decretou a nossa escolha e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Lá na eternidade, ele já havia previsto que nós seríamos adotados de uma família estranha, do mundo para a família de Deus. O fundamento, então, queridos, da adoção está na obra da justificação pela obra de Jesus Cristo em favor do seu povo. Olha o que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4, verso 4 em diante. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Vindo, então, o tempo certo, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Desde a eternidade estava previsto que nós seríamos adotados. Nós seríamos famílias de Deus. A adoção, portanto, é um ato da graça de Deus, pelo qual, por nada do pecador, por mérito nenhum, meu ou seu, mas completamente pelos méritos da vida e morte de Jesus Cristo. O salvo, o eleito, é trasladado para a família de Deus para sempre. Para sempre, querido. Você é transladado, adotado para a família de Deus. E isso só é apropriado por meio da regeneração e da fé para a justificação. João capítulo 1, verso 12, que nós lemos, fala sobre isso. Ao aceitarmos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. E aí, como filhos de Deus, nós recebemos a identidade de adotados. Essa é uma outra maravilha que a adoção nos produz. Ela nos traz uma identidade. Nós somos identificados agora como filhos de Deus. Embora todos os seres humanos sejam ou tenham sido criados por Deus e devam a sua existência a Ele, eles não são filhos de Deus no sentido espiritual. Como filhos de Deus, eles são filhos de Deus por criação, né? Somente por criação, eles desfrutam dos benefícios dessa relação de forma ingrata. Eles têm a sua existência, devem a sua existência a Deus, mas desfrutam dessa existência de forma ingrata. A filiação rebelde deles merece a ira de Deus, e a filiação espiritual dos seres humanos, segundo Paulo escreve também aos Romanos, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Essa filiação espiritual, ela foi perdida pela alienação da morte espiritual, pelo pecado do homem. Lá no Éden, quando Adão e Eva pecam, houve uma morte espiritual. Ali era a sentença. Se eles comessem do fruto, certamente eles morreriam. Era uma morte espiritual, primeiramente. Então, nesse estado perdido dos homens, nós somos apropriadamente chamados de filhos de Satanás e filhos da ira de Deus. Nesse estado perdido, sem termos um encontro real com Cristo, essa é a nossa identidade. Filhos da ira, filhos de Satanás e filhos da ira de Deus. Em Efésios 2, 3, ele vai falar sobre isso. Paulo escreve assim: entre os quais também nós comandávamos outrora, lá no passado, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos, e éramos por natureza, olha o que ele afirma, filhos da ira, como também os demais. João capítulo 8, verso 44, Jesus vai afirmar: olha, vós sois do diabo, que é o vosso pai. Não tem dúvida nesse texto, não tem falsa interpretação aqui. Aqui é uma interpretação literal que tem que ser feita. Nós somos, Jesus está dizendo assim: vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, porque vocês querem satisfazer os seus desejos, vocês querem viver segundo a sua vontade, os vossos pensamentos.
O diabo foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade. Porque nele não há verdade, no diabo não há verdade. Quando ele profere mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Então, no nosso estado anterior, outrora éramos, por natureza, filhos da ira de Deus, filhos do diabo. Aqueles que creem na paternidade universal de Deus e na irmandade universal do homem, negam a palavra de Deus, queridos. Aqueles que creem que todos são filhos de Deus, eles negam a palavra de Deus e diminuem a obra do Salvador a um mero exemplo para nós. Essa é uma doutrina da tragédia cósmica, se a gente pudesse dizer dessa forma. Esse fundamento do humanismo religioso, de que todos, humanismo religioso moderno, de que todos são filhos de Deus, é o espírito do anticristo, de um falso evangelho. Esse não é o verdadeiro evangelho de Cristo. O verdadeiro evangelho é que todos que creem no seu nome foram feitos filhos de Deus. E esse evangelho enganoso, que tem sido pregado por alguns, é um evangelho de Satanás, que leva espiritualmente ou cega, orgulhosa e confiantemente para o fogo do inferno eterno. Essas pessoas estão sendo conduzidas por Satanás através desse falso evangelho para o fogo eterno. Os salvos, os eleitos por Deus, foram feitos filhos de Deus pela graça, mediante a fé, baseado na expiação de Cristo. Não existe outro método de sermos feitos filhos de Deus, não existe outra maneira de sermos adotados por Deus. Cristo nos reconciliou com um Deus santo ofendido, comprando-nos como filhos. A adoção é, portanto, uma mudança em nosso status, em nosso relacionamento com o Pai. Sua origem mundana, seu amor eterno é manifestado em nossa fé pela justificação que nós temos e recebemos de Cristo Jesus. A origem da nossa salvação está no amor eterno de Deus. E como que esse amor manifestou? João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, somente aos que creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Diferente das adoções humanas que nós vemos por aí, que são comuns em nossa própria experiência como seres humanos, somos adotados quando nascemos na família de Deus. Só existe a adoção na família de Deus, diferente do que acontece na nossa vida cotidiana. Só somos adotados como nascemos de novo. É o que Jesus disse para Nicodemos: é necessário que nasça de novo, da água e do Espírito. Só o novo nascimento pode gerar a nossa adoção na família de Deus. A adoção e nascimento são modos separados de se tornar membro de uma família normal entre os homens. Mas na revelação das obras de Deus, elas vêm juntos como uma realidade, unidas. Então, no mundo espiritual, só somos adotados quando nascemos de novo, quando nós temos uma experiência do novo nascimento, quando somos regenerados, justificados por Deus, e isso só acontece por graça e mediante a nossa fé. João, na sua primeira carta, no verso 3, do 1 ao 2, ele vai dizer sobre isso. Ele diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha só que maravilha. O amor de Deus demonstrado em nós nos tornou filhos, né? E João continua dizendo: e de fato somos filhos de Deus. A gente precisa afirmar isso, nós somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Nós seremos glorificados, assim como Cristo foi glorificado na sua ressurreição. E uma distinção aqui deve ser feita, para finalizarmos, entre a nossa filiação com o Pai e a nossa filiação eterna de Jesus Cristo. A filiação eterna de Cristo é uma coisa e a filiação nossa com o Pai são coisas distintas. Cristo compartilha eternamente a essência da Trindade. Ele é Deus desde a eternidade. E todos os atributos que a gente chama na teologia de atributos incomunicáveis dos outros membros da Trindade, Cristo tem. Todavia, nós compartilhamos dessa filiação
como co-herdeiros para sempre, por meio dos méritos de Cristo no Calvário. João nos dá uma recomendação maravilhosa. Ele diz assim: recomendou-lhes Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Quero encerrar aqui, querido, finalizando, fechando essa aula de hoje. Que a adoção é uma das bênçãos decretadas por Deus para o seu povo. E ela é um dos meios ordenados para assegurar para sempre aquelas liberdades e privilégios expressos em sua palavra. Então nós temos toda a liberdade expressa na palavra de Deus que filhos têm e os privilégios que filho tem. Você tem privilégio de filho de Deus. Sabe qual é um dos maiores privilégios que nós temos através da adoção? É que você pode chegar diante do Pai e dizer: Abba, Pai, Paizinho querido, porque você agora é filho de um Deus poderoso, amoroso, e você pode chegar diante dele e apresentar-se a ele de uma forma tão íntima, de um relacionamento tão forte e de laços estreitados com Deus através dos méritos de Cristo na cruz do Calvário. Filhos adotados de Deus têm o seu nome sobre eles. As pessoas olham para nós agora e veem o nome de Jesus sobre nós. Os filhos adotados recebem o espírito de adoção, o acesso ao trono da graça, proporcionando-nos ousadia na nossa oração. Agora nós podemos orar com ousadia, porque isso, através da adoção, nós somos filhos, e filhos podem chegar diante do Pai com ousadia, no sentido, não faltando respeito e temor, mas com ousadia de pedir ao Pai, de orar ao Pai. Eles clamam a Deus como seu Pai e se beneficiam da piedade paternal. Deus olha para nós e não nos vê mais como filhos da ira, mas como filhos adotados através de Cristo. Nós somos agora frutos da provisão, da proteção e da correção do Pai. Eles nunca podem ser lançados fora. Eles são filhos, foram selados como herdeiros para sempre, até o dia da redenção de Cristo. Eu quero encerrar com Gálatas capítulo 4, versos 6 e 7, que diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, habita aqui dentro de nós, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo mais, porém filho, e sendo filho também são herdeiros de Deus. Eu queria que você se apossasse dessas bênçãos que a adoção realiza em nós. Quando você fosse orar, você tivesse a compreensão que você recebeu o espírito de adoção e você tem acesso ao trono da graça. E você é fruto da proteção, da correção e da provisão de Deus para a sua vida. Entre com ousadia diante do Pai, dizendo: Paizinho, Abba, Pai. Deus suprirá todas as vossas necessidades. Queridos, que você seja abençoado nessa aula de hoje, que você possa ter essa compreensão de que você e eu somos filhos de Deus por mérito de Jesus Cristo. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos.